Opa pessoal, tranquilo? Eu estou aqui vindo antes do vídeo para pedir para que vocês me sigam no Instagram, @Matzilla, eu tô sempre postando coisa lá, novidades sobre os vídeos, e também no Twitter, @Matzilla616, onde eu tô sempre tendo um contato próximo ao pessoal do canal, então eu espero que vocês me sigam lá, muito obrigado e vamos lá pro vídeo. Todo mundo odeia o Chris. Uma palavra que eu odeio, que antes era usada como deboche por uma parte da internet e agora se tornou um termo pejorativo para diminuir qualquer representação de uma minoria, é o termo lacração. E eu odeio mais ainda quem diminui obras por terem momentos guardados para discutir lutas sociais, mas não fazem ideia de que a maioria das séries e desenhos que eles sempre assistiram e dizem não ter essa dita, entre aspas, lacração, são as que mais se preocupavam nas entrelinhas ou explicitamente mesmo em fazer críticas sociais fortes. Em uma série que eu vejo os reaça velho da internet e que adoram se orgulhar que assistiram e que não tinha esse tipo de discurso, nem lacração, mas isso só prova que essas pessoas nunca realmente assistiram o que estão vendo com atenção. Então, vem comigo nessa jornada, não só entender o que faz de Todo Mundo Odeia o Chris a melhor sitcom de todos os tempos, mas porque ela é uma das séries crítica social mais incríveis do século XXI. Todo Mundo Odeia o Chris foi criado pelo nosso querido e único comediante Chris Rock, mas muito além disso, entendam, nenhuma obra é não autoral, independente se for algo simples ou genérico. Toda história, mesmo que seja pouco, possui uma semente deixada pelo seu criador, seja algo que marcou sua vida, uma mensagem que ele sente que deve transmitir às outras pessoas, e esse é um caso claro na série, principalmente pela história de vida do criador, que viveu boa parte da sua vida no Brooklyn, principalmente na região em que a classe trabalhadora se fixava, chamada de Bedford-Stuyvesant, que eu não sei falar, por ser uma região barata e de certa forma abandonada, onde a população negra viu oportunidade de moradia numa época em que a violência policial e preconceito eram enormes. Chris Rock frequentou escolas em bairros predominantemente brancos do Brooklyn, onde sofria bullying e apanhava de alunos brancos, precisando pegar 2 ônibus para chegar à escola, enquanto os alunos brancos privilegiados só precisavam atravessar a rua. Conforme ele cresceu, o assédio piorou e seus pais tiveram que tirar ele da escola, algo que era mostrado sutilmente na série. Nessa escola ele aparece sofrendo situações de racismo constantes, não só dos alunos, mas dos professores também, mano, como a senhorita Morello sendo constantemente racista com o garoto. E apesar de serem piadas que a série faz, elas são feitas exatamente para serem vistas como críticas e como ele era tratado, já que o comportamento da professora é uma espécie de racismo indireto, onde ela assume que o Chris passa por certas situações apenas por ser negro, e isso é uma crítica, não só piada jogada. Estou muito decepcionada com você. Eu sei que nicotina, torresmo e bebidas fortes são vícios dos negros. Esqueceu das mulheres brancas. Mas por que infectar o Greg? Na escola, Chris conhece o nosso querido Greg, que apesar de ser um garoto branco, é descendente de italianos e judeus, mostrando mais uma vez a diversidade que a série trazia, não só de pessoas pretas, mas outras também. Greg, por ser judeu, também sofria bullying, e essa é uma das razões de ambos estarem juntos, se protegendo desses acontecimentos que os perseguiam. A piada recorrente de que o Julius tem 2 empregos é uma clara representação da desigualdade presente na época, o fato de que ele precisa de 2 empregos para manter uma só família, enquanto homens brancos da época recebiam muito mais do que o necessário. Além disso, a piada recorrente de que eles precisam economizar sendo pão duro é por ele saber o quanto esse dinheiro era importante para a sobrevivência da família. Não era uma futilidade, mas porque as condições que eles viviam não permitia que dinheiro fosse jogado fora. Não é uma realidade muito diferente da atual, em que os pais de família precisam se esforçar ao máximo para sobreviverem. Não só ele, mas até a Rochelle trabalhava em certa parte da série. Eles precisavam daquilo para sobreviver em uma época em que a desigualdade social passava do limite do absurdo, mano. Isso é mostrado no humor da série, já que a maioria das piadas, ao invés de demonstrar status ou riqueza, demonstrava os esforços da família. Rochelle, por exemplo, apesar de ser demonstrada normalmente como estereótipo da mãe grossa e histérica, que é usada de forma ruim e foi criado por roteiristas brancos para representar mulheres mães negras de forma pejorativa, mas aqui, muito além disso, Rochelle é uma mulher amável, preocupada, carinhosa, fugindo dessa visão
que coloca o bem-estar dos seus filhos acima de tudo, ao mesmo tempo que tenta educar os filhos pro mundo lá fora, em que eles vão sofrer, e muito, incluindo racismo. Ela é independente do seu marido, arruma seu próprio emprego para trazer dinheiro para casa e luta muito para manter não só sua família unida, mas seu casamento fortemente fixado e a casa em ordem, já que o senso de comunidade entre pessoas negras na época era muito importante, já que a discriminação era muito forte, e ela tinha noção disso. Era uma família vivendo a sua vida. Por isso a série é tão sincera e única. Apesar de ser de comédia, realmente existe um sentimento ali puro de uma família unida que tem os seus problemas, obviamente, mas que tá junta vencendo as situações. Tony é a irmã mais nova protegida e Drew é o garoto clássico, bonitão e atlético, enquanto o nosso protagonista é totalmente diferente, sendo alguém comum que sofre por garotas, sofre bullying. É muito legal. Isso torna Todo Mundo Odeia o Chris tão inteligente, uma série que usa comédia para transmitir as suas mensagens de forma inteligente, não se levando a sério demais. Mas a crítica tá ali, você só precisa se esforçar um pouco pra ver. A maioria das sitcoms que fazem sucesso no nosso mundo são sitcoms de pessoas brancas com problemas fúteis de romances mal sucedidos e briguinhas. E você não pode dizer o contrário, pode ter certeza, só vê as sitcoms aí que tem na sua lista da Netflix ou da Amazon, sem nenhuma representatividade ou diversidade. Já que, como eu disse, se você vê Friends e How I Met Your Mother, vai perceber que não existe nem ao menos um personagem negro ali. Friends, inclusive, é uma cópia de uma sitcom de pessoas pretas chamada Living Single dos anos 90, que não fez sucesso justamente porque, infelizmente, a indústria não dava chances para séries estreladas totalmente por pessoas negras, já que escolhiam não investir nesse tipo de produção. Na visão distorcida dos produtores da mídia, séries de brancos apelam para um maior público, mas isso porque séries de pretos nunca tiveram a sua chance de brilhar, já que eram descartadas de imediato, com a justificativa de que referências a gírias, hip hop, dialeto, classes trabalhadoras, política racial não atraíam pessoas. Mas aí que tá, era exatamente isso que Todo Mundo Odeia o Chris fazia, era isso que fazia essa série tão especial. E essa série ajudou a provar que sim, essa premissa poderia fazer sucesso, utilizando muito bem de todos os aspectos que faziam parte dos anos 80 de forma quase perfeita, com um elenco 90% negro e discutindo questões que eram comuns na vida dessa população na época, seja perseguição policial por motivos racistas. Ele era negro, e negro, 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 e negro, negro, muito negro mesmo. E usava negro, e mancava muito negro, e aqui também negro, e andava negro. A série demonstrando como a população do bairro do Brooklyn acabou criando uma comunidade unida, algo muito visível na série, já que existem personagens recorrentes além da família do Chris que vivem no bairro, já que ela se preocupa em mostrar muito esse núcleo urbano. Tem o Golpe Baixo, que é o clássico morador de rua com esquizofrenia, o Malvo, que apesar de ser um assaltante era bem gente boa na comunidade, ou quase sempre, o Manny, que trabalhava no barbeiro, o Jerome, que chamava o Chris de o carinha que mora logo ali, o Perigo, velho, que é simplesmente genial, um vendedor que vende coisas que são sempre roubadas ou falsos. O mesmo vidro, a mesma caixa, uma réplica perfeita sem tirar nem pôr, e é só 20 pratas. O Doc, que tem uma loja onde o Chris trabalha, todos são estereótipos das pessoas reais que moravam no bairro e demonstram comportamentos diferentes da comunidade da época. O crime aumentou na cidade de Nova York na época, nos anos 80. Drogas, gangues e violência eram altas, e isso também é visível na série. Mas o roteiro do Chris Rock também deixa bem claro que, apesar da criminalidade ser alta, era tudo uma questão estrutural, não feita em sua totalidade por pessoas ruins. Tudo ali na série quer dizer alguma coisa. O preconceito que o Chris sofre na escola, o preconceito que o Julio sofre em algum momento, tudo envolvendo emprego, envolvendo oportunidades, envolvendo tudo, envolvendo falta de dinheiro, é muito bom. Todo Mundo Odeia o Chris é sutil, mas tá tudo ali, todas as críticas. E se você reclama de lacração como um idiota, eu te digo aqui com todas as palavras que essa série não é pra você. Você não é bom o bastante pra assistir. E eu adoro como ela faz essas críticas. É realmente genial e único. Entendam, tudo que existe tá ali pra transmitir uma mensagem, independente do que for. O objetivo aqui era contar a vida do Chris Rock de forma objetiva, com todos os problemas que ele viveu, além de ter discussões sociais muito importantes. E claro, marcou nossas vidas com as suas cenas icônicas, que são repletas dessas críticas, não dá pra negar. É claro, óbvio. Tem até uma cena que o Chris faz uma crítica à invasão dos colonizadores
a América e como os nativos americanos foram mortos, velho, numa redação, que é uma cena super engraçada, mas que ainda entrega essa crítica. Essa é a questão. O Chris Rock, como ele disse em várias entrevistas, tentou entregar uma história da vida dele, com tudo que ele passou e que outras pessoas negras passam, só que com humor, de uma forma leve, para as pessoas entenderem e não sentirem um grande peso quando estão assistindo, mas se conscientizassem através do humor. O humor é uma das melhores formas de conseguir se chegar a um objetivo. O humor atinge muita gente, é uma rede enorme. Todo mundo odeia o Chris passava sempre, todo mundo assistia. Então, essas mensagens chegaram em muita gente. E o Chris Rock fez a parte dele em entregar isso para tantas pessoas. Então aprendam a realmente assistir o que vocês estão vendo e aprender, entender, porque uma simples ostra pode ter uma pérola enorme dentro de si. E esse é o caso aqui. O que torna Todo Mundo Odeia o Chris a melhor sitcom que eu já vi em toda a minha vida é que por fora ela parece só uma sitcom normal, mas por dentro é muito mais do que isso.